Olá, estudantes, professora Luísa. Hoje o nosso assunto é o negro na literatura brasileira. Antes de falarmos propriamente dos autores negros que estão aí construíram e continuam construindo a literatura brasileira, eu proponho que nós façamos aí um passeio pela representação do negro na literatura brasileira, ou seja, vamos entender como o negro foi representado como personagem na literatura brasileira, para que nós façamos aí uma reflexão acerca do que vem ocorrendo aí no movimento histórico e também dentro da literatura. E depois a gente passa para o reconhecimento de alguns autores importantes aí na literatura brasileira. Então, entre os diversos fatores que contribuem para a desigualdade racial, embasada na lógica da colonização, que sequestrou milhões de africanos para condená-los à escravidão em terras brasileiras, a literatura ela foi uma grande veiculadora de preconceitos, seja naturalizando estereótipos negativos que vinculavam ao negro, ou também pela ausência de personagens negros como um todo. É o caso, por exemplo, do projeto nacionalista que nós conhecemos no romantismo indianista, que entende a genealogia brasileira como fruto do encontro racial entre europeus e indígenas, subtraindo ali a presença do negro da população nacional. É quando nós vimos lá no romantismo a fase indianista, onde o índio é considerado o herói e o negro não vai aparecer como destaque. No cenário literário contemporâneo, nós vamos perceber que não é muito diferente. E eu trouxe aqui dados de uma pesquisa do Grupo de Estudos de Literatura Contemporânea, da UNB, onde diz que 70% das obras publicadas por grandes editoras brasileiras entre 1965 e 2014 foram escritas por homens, dos quais 90% são brancos. E os personagens que são retratados aproximam-se da realidade desses autores. Em 60% das obras, os protagonistas são homens e 80% deles, homens brancos. Essa mesma pesquisa revela que entre 2004 e 2014, apenas 2,5% dos autores publicados não eram brancos e apenas 6,9% dos personagens retratados eram negros. Em apenas 4,5% das histórias, esses negros vão aparecer como protagonistas. Entre 1990 e 2014, as principais ocupações dos personagens negros que apareciam nas obras que foram analisadas ou eram bandido, ou empregado doméstico, escravo, dona de casa. Não havia personagens colocados em um papel, digamos que de status social mais elevado. Então vamos agora fazer aí um passeio por alguns pontos da literatura, onde nós vamos aí reconhecer alguns personagens negros na literatura brasileira, considerando aí os estereótipos. O negro aparece na literatura brasileira muito mais como tema do que como voz autoral. Assim, a maioria das produções literárias brasileiras retrata personagens negras a partir de pontos de vista que evidenciam estereótipos da estética branca, dominante, eurocêntrica. Ou seja, é uma produção literária escrita majoritariamente por autores brancos, em que o negro ele se torna um objeto de uma literatura que reafirma estigmas sociais. Domício Proença Filho, ele vai apontar alguns estereótipos que aparecem como negro na literatura brasileira. Nós vamos aqui compreender um pouquinho disso. O primeiro que ele apresenta é o escravo nobre. Aqui ele coloca que o negro ele aparece aqui como fiel, como submisso, aquele que supera as humilhações, a crueldade dos senhores. É o caso aqui que nós podemos citar a personagem, a protagonista da Escrava Isaura, de Bernardo Guimarães, que foi publicado em 1872 e posteriormente adaptado como novela em 1976 e depois também em 2004. Isaura, ela é filha de mãe negra e pai português e tem a pele clara.
Nós vamos observar um trechinho aqui da obra Escrava Isaura para nós entendermos essa questão do escravo nobre. E aqui a gente observa o seguinte. Vamos fazer a leitura aqui desse trechinho, que vai ficar mais fácil de nós identificarmos o que a gente quer deixar claro aqui. Não gosto que a cantes não, Isaura. Hão de pensar que és maltratada, que és uma escrava infeliz, vítima de senhores bárbaros e maltratados e cruéis. Entretanto, passas aqui uma vida que faria inveja a muita gente livre. Gozas da estima de teus senhores. Deram-te uma educação como não tiveram muitas ricas e ilustres damas, que eu conheço. És formosa e tens uma cor linda, que ninguém dirá que gira em tuas veias uma só gota de sangue africano. E é um diálogo e Isaura vai dizer: Mas, senhora, apesar de tudo isso, que sou mais eu do que uma simples escrava? Essa educação que me deram e essa beleza que tanto me gabam, de que me servem? São trastes de luxo colocados na senzala do africano. A senzala nem por isso deixa de ser o que é, uma senzala. Queixas de tua sorte, Isaura? Eu não, senhora. Apesar de todos esses dotes e vantagens que me atribuem, sei conhecer o meu lugar. A gente percebe aqui, nesse diálogo, a reafirmação dos paradigmas da época. O branco aqui considerado como sinônimo de beleza e a herança africana, a negritude ali, como algo maldito. Mesmo ali todos aqueles cuidados dos senhores para com a escrava, não elimina dela aquele sentimento digamos que de inferioridade. Quando ela vai dizer ali, sei conhecer o meu lugar. Então a gente percebe aqui a perpetuação desse estado de coisas que vai se encerrando ali no que Isaura vai colocando para nós. Outro estereótipo é o negro como vítima. Aqui o negro, a personagem negra ela é criada para exaltar o projeto abolicionista, é retratado com uma submissão servil, é vítima de um sistema desumano. Nós vamos perceber esses traços em diversos poemas de Castro Alves, tais como A Cruz da Estrada, em que a morte ela aparece como uma única chance de libertação do negro escravizado. E também no Navio Negreiro, que é aí o célebre poema de Castro Alves, considerado aí o poeta dos escravos. Em Navio Negreiro, o poeta ele vai relembrar os perversos anos do tráfico negreiro, ele vai mencionar grandes nomes europeus, como Colombo, mas em nenhum momento menciona-se a resistência negra aos quilombos, a Zumbi, porque a gente vai perceber aí que mesmo falando aí de todo esse sofrimento, ainda não há assim uma figuração do negro de uma maneira, digamos que mais humana. E aqui a gente tem um trechinho de A Cruz da Estrada. Caminheiro, do escravo desgraçado, o sono agora mesmo começou. Não lhe toques no leito de noivado. Há pouco a liberdade o despousou. Aqui, considerando aqui esse estereótipo de vítima, a gente pode fazer uma associação também a do escravo fiel e passivo, que aparecerá nas obras como Mãe Maria, que é um conto infantil de Olavo Bilac. A gente tem aqui um trechinho para nós entendermos. Comprar e vender escravos era, naquele tempo, uma coisa natural. Ninguém perguntava a um negro comprado o seu passado, como ninguém procurava saber de onde vinha a carne com que se alimentava ou a fazenda com que se vestia. De onde vinha a velha Maria, quando logo depois de meu nascimento meu pai a comprou? Sei apenas que era africana e tinha talvez um passado terrível, porque quando a interrogavam a esse respeito, um grande terror lhe dilatava os olhos, e as suas negras mãos reluzentes e calejadas eram sacudidas de um tremor convulsivo. Conosco,
a sua vida foi quase feliz. A gente percebe de uma certa forma que a naturalização da escravidão e desse apagamento do passado da personagem. A africana, ela oculta suas origens. E tudo que vai sendo dito ali vai colocando assim essa indefinição da personagem Maria. A ausência da família vai enquadrá-la ali sob o paternalismo branco e coloca ali que sua vida foi quase feliz. Então, elimina-se dali a questão das suas origens, do seu passado, dos seus laços familiares. Outro estereótipo que nós vamos ver na literatura aqui é o negro infantilizado. Aqui nós vamos ver uma caracterização do negro como subalterno e serviçal. É o estereótipo que coloca-o como incapaz. Podemos perceber em obras como Demônio Familiar, de José de Alencar, em O Cego, de Joaquim Manuel de Macedo. E Domício Proença Filho, ele vai associar esse estereótipo ainda à questão de, vamos chamar de animalização de Bertoleza, que é uma personagem de O Cortiço, de Aloysio Azevedo, muito importante aí na literatura. E aí nós temos aqui um fragmento. Bertoleza é que continuava na cepa torta, sempre a mesma crioula suja, sempre atrapalhada de serviço, sem domingo nem dia santo. Essa em nada, absolutamente participava das novas regalias do amigo. Pelo contrário, à medida que ele galgava a posição social, a desgraçada fazia-se mais e mais escrava e rasteira. João Romão subia e ela ficava cá embaixo, abandonada como uma cavalgadura de que já não precisamos para continuar a viagem. Então a gente vê aqui esse estereótipo ali. Ainda considerando esse negro infantilizado, nós vamos perceber também na personagem Tia Anastácia de Monteiro de Lobato. Essa personagem ela fica ali presa na cozinha, onde ela trabalha, onde ela faz ali todos os serviços domésticos, ela cozinha ali para a família branca e ela é apresentada ali como se fosse uma negra de estimação, como colocada ali na posição animalesca mesmo. E essas histórias, elas são frequentemente desqualificadas pelas outras personagens. E nós temos aqui um trechinho onde nós vamos perceber isso. Pois cá comigo, disse Emília, só aturo estas histórias como estudos da ignorância e burrice do povo. Prazer não sinto nenhum. Não são engraçadas, não têm humorismo. Parecem-me muito grosseiras e até bárbaras, coisa mesmo de negra beiçuda como tia Anastácia. Não gosto e não gosto. É um trechinho aqui de histórias de tia Anastácia de Monteiro Lobato. Outro estereótipo que nós vamos perceber aqui, outra característica da literatura, é a erotização e a objetificação da mulher negra. Esse é um dos estereótipos mais comuns, não só na literatura brasileira, como na representação das mulheres negras de uma forma geral, desde Gregório de Matos até a recém-extinta personagem da Globeleza, que foi aí uma vinheta que durou aí bastante tempo, exibida aí pela Rede Globo, foi retirada assim há pouco tempo, onde mostrava o quê? Uma mulher negra, praticamente nua, como ícone do carnaval. Porque não era então uma mulher branca, era sim uma mulher negra. E outras produções também perpetuam esse estereótipo da mulher negra e erotizada. Podemos perceber também em Jorge Amado, no caso das Mulatas, com especial destaque para Gabriela. A protagonista de Gabriela Cravo e Canela, ela vai ser descrita com muita sensualidade, com muita beleza, com um poder de seduzir, mas como uma mulher que se entrega a paixões, mas que não dá uma continuidade a nenhum envolvimento afetivo
ou amoroso. Luiz Fernando França, em sua dissertação de mestrado, ele vai elencar mais de 20 estereótipos associados aos negros na produção literária brasileira. Entre eles, destacam-se o malandro, o bêbado, ou afeito aos vícios, ou feiticeiro, macumbeiro, alguém muito maldoso. Esses são outros estereótipos que também foram dados aí ao negro ao longo da literatura. Após esse passeio aí, fazendo uma reflexão sobre a forma como o personagem negro apareceu na literatura, nós vamos agora chegar aos autores, à literatura negra brasileira, que vamos tratar aí da produção literária escrita por negros. Foi principalmente a partir de 1960, com o fortalecimento dos movimentos sociais, que foram organizados aí por negros e negras, que esse cenário começou a mudar. Autores e autoras negros passaram a publicar suas próprias obras, usando aí como instrumento de subjetivação e determinação cultural. Então nós vamos ver agora alguns autores negros no Brasil que foram destaques aí para a formação da literatura brasileira. A primeira que nós vamos falar aqui é de Maria Firmina dos Reis. Maria Firmina dos Reis, ela nasceu no Maranhão. Contam que ela é fruto de um caso extraconjugal, no contexto de uma sociedade segregacionista, tanto racialmente quanto socialmente. Ela se formou como professora e revolucionou o estado em que nasceu, o Maranhão, ao construir a primeira escola mista e gratuita da época, porque, na verdade, até então as escolas não permitiam que a mulher estudasse. E também eram todas escolas particulares. Se dedicou à publicação de contos e de crônicas na imprensa local e em 1959 ela publicou Úrsula, que é considerado aí o primeiro romance escrito por uma mulher negra na América Latina. E também o primeiro romance abolicionista que foi publicado por uma mulher em língua portuguesa. Então marca aí a história da literatura brasileira. Depois nós vamos falar sobre Lima Barreto. Lima Barreto, ele era filho de escravo liberta, era apadrinhado aí pelo Visconde de Ouro Preto, que era senador do Império, Afonso Henrique de Lima, e foi o Lima Barreto um dos mais importantes escritores brasileiros. Foi autor das obras Triste Fim, de Policarpo Quaresma, que é aí a principal obra do pré-modernismo. A obra de Lima Barreto foi marcada pela crítica ao nacionalismo exacerbado e utópico, ao militarismo e pela denúncia social, como o racismo e a pobreza, que fez com que sua literatura tornasse-se um dos maiores símbolos de resistência e da militância no início da nossa República. Depois nós temos Cruz e Souza. Cruz e Souza, ele era filho de pais negros alforriados e foi considerado aí um principal poeta brasileiro do simbolismo. Sob a tutela do Coronel Xavier, ele recebeu uma educação refinada, ele estudou, ele teve aí a possibilidade de se destacar em matemática, em línguas como inglês, francês, grego e latim. As suas obras são marcadas pelo sofrimento do ser, que muitas vezes se revela aí através do preconceito racial, pelo espiritualismo, individualismo, pela obsessão pela cor branca, ressaltando ainda que, embora ele, mesmo negro, tenha conseguido estudar, se tornado um homem culto, erudito, dotado de conhecimentos, ele não deixou de se engajar pela causa abolicionista. Inclusive, ele dedicou alguns poemas a Castro Alves, que foi considerado aí o poeta dos escravos. Depois temos aqui um que dispensa grandes apresentações, que é Machado de Assis. Dificilmente alguém nunca ouviu falar aí de Machado de Assis. Machado de Assis, ele é considerado o maior nome de toda a literatura brasileira. Além dos conhecidos romances, ele publicou contos, poemas, peças de teatro, foi pioneiro como cronista,
Publicou também em inúmeros jornais e é conhecido aí também como fundador da Academia Brasileira de Letras, juntamente com o escritor José Veríssimo. Ele foi eleito presidente da Academia Brasileira de Letras e ocupou o cargo até a sua morte. Escreveu mais de 50 obras, mas foi aí imortalizado por Memórias Póstumas de Brás Cubas, Quincas Borba, Dom Casmurro e O Alienista. Vale lembrar também que até pouco tempo atrás, algumas campanhas, propagandas, representavam Machado de Assis como um homem branco, mas ele não era, ele era realmente negro. E quem nunca ouviu falar aí dos personagens de Dom Casmurro, né? E também a obra de maior destaque aí, Memórias Póstumas de Brás Cubas, que é um livro bastante interessante, que ele vai como se fosse escrito por um defunto, né? Nós temos um defunto autor, é como se ele contasse a história após a morte, vale a pena ler, assim como toda a obra aí de Machado de Assis. Depois nós temos Carolina Maria de Jesus. A Carolina Maria de Jesus, ela era uma moradora de uma favela no Canidé, em São Paulo. Ela é conhecida pelos relatos que ela fazia em seu diário, no qual ela registrava o cotidiano difícil, sofrido, miserável de uma mulher negra, pobre, mãe e favelada. Ela foi descoberta pelo jornalista Audálio Dantas, que ao ser encarregado de escrever uma matéria sobre uma favela que estava se expandindo muito, próximo à beira do rio Tietê, ele, em meio ali a um rebuliço da favela, ele conhece Carolina e vai perceber que ela tinha muito a dizer. Ele conversa com ela e ele vai perceber isso. Então ele vai ali procurar mesmo conhecê-la um pouco mais. Ela vai dizer que escreve, ele vai procurar ali para conhecer, e é quando vai surgir ali os seus primeiros escritos, né? O principal livro dela é Quarto de Despejo, onde há relatos do diário que ela escrevia. Depois publicou também Casa de Alvenaria, Pedaços de Fome, e depois postumamente, ou seja, depois que ela já havia falecido, foi publicado Diário de Bitita e Meu Estranho Diário, entre outros. Então a Carolina Maria de Jesus, ela foi assim uma escritora negra que se destacou também e que vem ali de uma origem bastante humilde. Por último aqui, nós vamos falar de uma mais contemporânea, que é a Conceição Evaristo. Conceição Evaristo, ela foi criada em uma favela da zona sul de Belo Horizonte, uma escritora mineira. Durante a sua vida, ela teve de conciliar os estudos com a vida de empregada doméstica e formou-se somente quando já tinha 25 anos. No Rio de Janeiro, ela passou em concurso público para o magistério, estudou letras, é mestra em literatura brasileira, doutora em literatura comparada pela Universidade Federal Fluminense. E ela estreou na literatura em 1990, com obras publicadas na antologia Cadernos Negros. Suas obras abordam tanto a questão da discriminação racial, quanto as questões de gênero e de classe. Publicou o romance Ponciá Vicêncio, que foi traduzido para o inglês, publicado nos Estados Unidos em 2007, Poemas da Recordação e Outros Movimentos, e Insubmissas Lágrimas de Mulheres, em 2011. Se nós continuássemos a falar, nós ainda encontraríamos muitos outros autores contemporâneos negros, bem mais contemporâneos mesmo. Mas nós vamos ficar por aqui para não se tornar mais extenso, abordando aqui esses como principais aí colaboradores da literatura negra. Eu coloquei aqui as referenciações bibliográficas, onde eu pesquisei para montar o material. Brasil Escola, Homo Literatus e blog do Enem. Para que vocês possam entender um pouquinho da literatura negra no Brasil. Até a próxima aula.